Às vésperas do Natal, uma celebração que deveria marcar o início de uma nova vida se transformou em um dos episódios mais perturbadores já registrados no Brasil. Um salão iluminado, música ao fundo, convidados sorrindo e uma atmosfera de alegria que escondia, silenciosamente, um desfecho impensável. Aquela fotografia dos recém-casados, registrada minutos antes da tragédia, acabaria se tornando a última imagem dos dois com vida. Ninguém imaginava que menos de 10 minutos depois, o que era festa se converteria em horror diante de quase 200 pessoas. O que leva alguém a escolher justamente o dia do próprio casamento, em pleno clima natalino, para cometer um ato tão extremo? Que pensamentos atravessavam a mente do noivo enquanto todos celebravam? E quais sinais foram ignorados antes que fosse tarde demais? Era a madrugada do dia 18 de dezembro de 2010, em Camaragibe, região metropolitana do Recife. O salão de festas de um condomínio de alto padrão estava tomado por convidados animados. A cerimônia havia sido emocionante e a recepção seguia com música, risos e brindes. Em determinado momento, o noivo, Rogério, pediu atenção. Disse que faria uma surpresa especial. Nada soou estranho. Em um casamento, surpresas costumam ser motivo de alegria. Rogério circulou entre os convidados, cumprimentou amigos, agradeceu aos familiares e abraçou o pai, visivelmente emocionado. Para muitos, aquele gesto parecia apenas um momento de gratidão. Para outros, olhando em retrospecto, soava como uma despedida silenciosa. Pouco depois, ele se aproximou da noiva, Renata, e os dois posaram para uma foto. Ela sorria, radiante, como alguém que acreditava estar vivendo o dia mais feliz de sua vida. Já ele apresentava um olhar difícil de definir, distante, tenso, quase vazio. Em seguida, Rogério se afastou do salão. Disse que iria até a caminhonete do pai buscar alguns itens para a festa. O veículo estava estacionado nas proximidades. Dentro dele, segundo as investigações posteriores, havia uma pistola escondida em um pacote, posicionada de forma estratégica no banco da frente. A arma pertencia ao pai de Rogério. Minutos depois, ele retornou ao salão. A música continuava, os convidados conversavam despreocupados, sem notar nada fora do comum. A arma estava escondida sobre o paletó. Rogério se aproximou de Renata, abraçou-a e a beijou. O gesto parecia confirmar o amor celebrado momentos antes no altar. Mas em um instante impossível de prever, tudo mudou. Sem aviso, Rogério sacou a arma e disparou contra a própria esposa. O choque foi imediato. Antes que qualquer pessoa pudesse reagir ou compreender o que estava acontecendo, ele voltou a atirar. Um dos padrinhos, Marcelo, tentou correr, tentando escapar do caos que se instalava, mas foi atingido por vários disparos. O irmão de Renata também foi ferido. Renata e Marcelo não resistiram e morreram ainda no local. O salão, que até segundos antes era palco de alegria, mergulhou em pânico absoluto. Gritos, correria, pessoas se escondendo, outras tentando ajudar os feridos. A surpresa anunciada minutos antes revelava sua face mais cruel. Nada fazia sentido. O casamento havia se transformado em cena de crime. Para compreender como aquela noite terminou de forma tão trágica, é preciso voltar no tempo e olhar para a história de Rogério e Renata. Um relacionamento marcado por ciúmes excessivos e comportamentos controladores. Desde o período de namoro, Rogério demonstrava desconfiança constante de qualquer pessoa que se aproximasse de Renata. Amigos e familiares relataram que ele se incomodava até com olhares ou conversas triviais. Em encontros familiares, o comportamento de Rogério já havia causado constrangimento. Em uma dessas ocasiões, ele teria empurrado o marido de uma sobrinha de Renata, convencido de que o homem estaria flertando com ela. Em outro episódio, uma amiga contou à polícia que presenciou uma reação violenta em um restaurante, onde Rogério teria agredido Renata e um rapaz que estava à mesa. As crises se tornaram frequentes, levando Renata a encerrar o relacionamento por um período. No entanto, meses depois, Rogério prometeu mudar.
Garantiu que buscaria controlar os impulsos e que seria diferente. Pessoas próximas chegaram a notar uma mudança aparente. Renata comentava que ele parecia mais calmo, mais atencioso. Acreditando nessa transformação, decidiu reatar. Rogério e Renata se conheciam desde a infância. Estudaram juntos em Ribeirão, no interior de Pernambuco, mas perderam contato durante a adolescência. Anos depois, já adultos, se reencontraram e iniciaram o namoro, que durou cerca de 3 anos. Após a breve separação, decidiram oficializar a união. O noivado aconteceu em setembro de 2010. A cerimônia civil foi realizada no dia 10 de dezembro, e a cerimônia religiosa ficou marcada para o dia 18, exatamente uma semana antes do Natal. As famílias se conheciam há décadas e a união era vista com bons olhos por todos. O casal fazia planos, falava do futuro e parecia viver um momento de estabilidade. Rogério trabalhava em uma montadora de motocicletas, sua grande paixão. Gostava tanto do que fazia que chegou à festa de casamento pilotando uma moto, com Renata na garupa, em meio aos aplausos dos convidados. Financeiramente, os dois estavam bem. Já reformavam o apartamento onde pretendiam morar após o casamento. Nada indicava que aquela história terminaria de forma tão brutal. Mas por trás da aparência de normalidade, algo parecia se formar em silêncio. A investigação começou ainda naquela madrugada. O salão foi isolado, os convidados ouvidos e cada detalhe passou a ser analisado com cuidado. Cerca de 40 pessoas prestaram depoimento nos dias seguintes. A principal pergunta era inevitável: aquilo havia sido planejado ou tudo aconteceu por impulso? Desde o início, a polícia considerou a possibilidade de premeditação. Rogério havia levado a arma do pai para o local da festa, escondida no carro. Não era um objeto esquecido por acaso. Além disso, algumas atitudes anteriores chamaram a atenção dos investigadores. Em uma conversa com um colega de trabalho, dias antes do casamento, Rogério insistiu para que ele não faltasse à cerimônia, dizendo que haveria uma surpresa. Quando questionado sobre o que seria, preferiu manter o mistério e afirmou que todos entenderiam no momento certo. Por coincidência ou destino, esse colega acabou não comparecendo à festa. Outras hipóteses também surgiram ao longo do inquérito. O ciúme excessivo sempre esteve no centro das discussões. Testemunhas relataram que Rogério apresentava comportamentos possessivos, explosões de raiva e atitudes violentas em situações aparentemente banais. Havia ainda a suspeita de algum transtorno mental, não diagnosticado, que poderia ter contribuído para o colapso daquela noite. Com o avanço das investigações, uma linha foi descartada: a de crime passional motivado por traição. Familiares de Renata foram categóricos ao afirmar que não existia nenhuma possibilidade desse tipo. Ela era descrita como uma pessoa afetuosa, dedicada e genuinamente feliz com o casamento. Amigos próximos garantiram que o relacionamento vivia um momento estável e que a festa havia sido planejada com carinho. Nada indicava uma crise iminente. Marcelo, o padrinho morto durante o ataque, também não parecia ter qualquer ligação pessoal com Renata. Ele era diretor administrativo na empresa onde Rogério trabalhava. Apesar de ambos conviverem profissionalmente, não mantinham uma relação próxima fora do ambiente de trabalho. Surgiram rumores de que Rogério teria disparado diversas vezes contra Marcelo por inveja ou insegurança profissional, já que ele havia sido promovido recentemente. Ainda assim, a polícia não encontrou indícios concretos que sustentassem essa motivação. Para os investigadores, Marcelo acabou sendo um alvo circunstancial. Rogério estava com uma pistola carregada com 16 munições. 15 delas foram disparadas. O alto número de disparos indicava descontrole total. Marcelo tentou correr, foi perseguido e atingido. Não houve escolha racional de vítimas naquele momento. O que se via era alguém atirando sem direção clara, tomado por um surto de violência. Após os disparos, o pânico se espalhou rapidamente. Convidados corriam sem saber para onde ir, alguns se escondiam, outros tentavam prestar socorro aos feridos.
O que antes era música e celebração se transformou em silêncio cortado por gritos e sirenes. A polícia chegou ao local pouco tempo depois, fez buscas e colheu os primeiros depoimentos. No entanto, a arma do crime não foi encontrada naquela noite. 4 dias depois, um novo elemento surgiu. João Bosco Damascena, pai de Rogério e funcionário público, procurou a delegacia e entregou a arma usada no crime. Ele confessou que havia guardado a arma após o ocorrido. Por essa razão, foi indiciado por fraude processual e porte ilegal de arma de fogo. Rogério, por sua vez, não enfrentaria julgamento. Colegas de trabalho descreveram Rogério como alguém tranquilo, educado e discreto. Segundo relatos, ele se dava bem com todos na empresa, inclusive com Marcelo. Um diretor chegou a afirmar que, na véspera do casamento, Rogério demonstrava alegria e entusiasmo. O clima entre os funcionários era de expectativa pela festa, sem qualquer sinal de tensão ou conflito. Esse contraste levantou uma questão perturbadora. Como alguém aparentemente comum, visto como pacato e amigável, foi capaz de cometer um ato tão extremo? Muitos afirmaram que Rogério mantinha uma espécie de vida dupla. Em público, parecia equilibrado. Em particular, mostrava um lado obscuro, marcado por controle, ciúme excessivo e comportamentos agressivos, direcionados principalmente à noiva. Durante a festa, em um momento que depois seria visto como simbólico, Rogério pediu ao músico que tocasse sua canção favorita, Eu Quero Só Você, sucesso da banda Chicabana na época. Para os convidados, era apenas mais um pedido musical. Mais tarde, muitos se perguntariam se aquela escolha escondia algum tipo de aviso silencioso, um sinal que ninguém conseguiu perceber. Talvez Rogério soubesse que não conseguiria sustentar uma vida conjugal saudável. Talvez tivesse consciência de seus próprios conflitos internos e da incapacidade de lidar com eles. Há quem acredite que ele tenha decidido encerrar tudo naquela noite, levando consigo um segredo que jamais seria revelado. Outros defendem a hipótese de um transtorno mental grave, nunca diagnosticado, que veio à tona da forma mais trágica possível. O fato é que, até hoje, a motivação exata permanece envolta em mistério. Não houve bilhete, confissão ou explicação clara, apenas perguntas sem resposta. O que se escondia por trás daquele olhar estranho registrado na última foto do casal? O que se passava na mente de alguém capaz de transformar o próprio casamento em uma cena de horror? Histórias como essa deixam marcas profundas. Elas mostram que nem sempre o perigo é visível, que algumas pessoas escondem seus conflitos mais sombrios por trás de uma aparência comum. Naquela noite de dezembro, às vésperas do Natal, sonhos foram interrompidos, famílias destruídas e vidas apagadas de forma irreversível. O casamento que deveria simbolizar amor, união e recomeço, ficou marcado para sempre como um dos episódios mais chocantes da história recente do país. Um lembrete sombrio de que, às vezes, o mal se manifesta onde menos se espera, em meio a flores, música e promessas de felicidade eterna. Se este caso tocou você, deixe sua reflexão nos comentários. Para não perder nenhuma de nossas narrativas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Respeitamos as vítimas e buscamos a verdade em cada história.